foram desenvolvendo, analisando a perseverança deles, muito principalmente analisando a união deles. É fundamental a união. Fundamental. Então, uma espiritualidade superior que monitora tudo que se passa no universo, inclusive no planeta Terra, inclusive nas cidades, nas ruas, nas casas, nos lares. Essa espiritualidade observa aquela formação do grupo, acompanha os trabalhos e poderá simpatizar com aquele grupo, conforme o grupo se comporta, conforme o grupo seja unido, conforme aquele grupo execute os trabalhos, ele começa a ter uma influência, um amparo, uma assistência desses benfeitores. E o serviço cresce. O trabalho multiplica. Isso é uma maneira da gente começar um serviço por iniciativa dos humanos, dos encarnados. Nossa! Tem outra modalidade de formação de centro espírita. É quando a espiritualidade benfeitora, essa mesmo que monitora, que fiscaliza, que analisa todas as coisas, que coordena as atividades espirituais sobre uma cidade, ela percebe a carência, a necessidade de um trabalho em algum lugar daquela cidade ou para a cidade toda. Faz um projeto espiritual e, depois desse projeto elaborado, começa a soprar nos ouvidos das pessoas daquela cidade. Inspirando. Aí alguém tem uma ideia. Vou fundar um centro espírita. E pode essa pessoa pensar que a ideia foi dela. E não importa se foi ou se não foi. Importa se aceitou a ideia, se aceitou a inspiração. Então, tem situações que nós projetamos, programamos e fazemos acontecer e atraímos a simpatia dos bons espíritos. E tem situações que os bons espíritos elaboram, preparam e influenciam a gente para a gente aceitar e executar aquele plano superior. Então, nós temos no movimento espírita brasileiro casas espíritas que foram fundadas pela iniciativa das pessoas e depois teve o amparo dos bons espíritos. E nós temos casas espíritas que foram planejadas, programadas pelos espíritos superiores e teve a adesão dos encarnados. Esses espíritos encarnados, que somos nós, as pessoas, começamos a simpatizar com alguma coisa, depois 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou mais pessoas vieram a conversar sobre isso e aí vem a execução do plano. E aí fundou-se a casa espírita. Eu tive a oportunidade, vou abrir um parênteses aqui, para contar um caso pessoal. Eu tive a oportunidade de morar por um ano, na cidade de Buíque. Ela fica no agreste de Pernambuco, ao lado de Arco Verde, à direita que tem Vale do Recife, subindo a serra. É mais ou menos assim, parecido com quem está na Serra Talhada, vai passando na 232, na BR, e sobe para Triunfo. Porque Buíque fica em cima de uma serra. Aqui, se eu não estiver enganado, aqui tem 1.070 metros acima do nível do mar. Triunfo é a cidade mais alta dessa região. Buíque fica a 900 e alguma coisa, 930 metros. Ela também é uma cidade que está num ponto alto, em cima de uma serra, no Vale do Catimão. E Buíque é muito frio também. Só que lá, como o agreste está mais frio que o sertão, então o frio de Buíque é um frio que no tempo chuvoso de lá, né, no inverno, cria mofa as paredes, as roupas, tem lodo, tem umas coisas esquisitas, porque chove muito e é muito frio, e eu passei um ano lá. E, né, espírita, que eu cheguei lá espírita, quando a gente chega numa cidade para passar um tempo, a gente espírita
A gente quer logo saber se tem um centro espírita, se tem um lugar onde se pratica o evangelho no lar, porque a gente fica bem assim, e sentindo saudade das atividades. E aí eu encontrei um cidadão que fazia o evangelho no lar. Do tempo que eu passei lá, pelo que eu tomei conhecimento, ele era o único espírita do lugar. Ele tinha vindo de Arco Verde para morar lá, ele tinha um comércio. E toda semana ele fazia o evangelho no lar. Algumas pessoas da cidade iam participar na casa dele. E aí a gente conversou e ele me convidou, eu fiquei fazendo o evangelho no lar. Na casa dele mesmo, no lar dele. E quando foi depois, fruto das nossas conversas, eu incentivei que ele abrisse um grupo de estudo. Não só o evangelho no lar, fizesse também o estudo do livro dos Espíritos. No que ele aceitou, mas ele não dispunha de 2 noites por semana, só podia ser uma. Eu sugeri que ele abrisse fora da casa dele, alugasse, ele tinha condição financeira, ele alugasse uma casinha, ou uma sala, ou uma garagem, alguma coisa, para que a atividade espírita, o evangelho no lar não, mas uma atividade espírita saísse de dentro da casa dele para se tornar pública, externa. Porque tem algumas pessoas que gostariam de participar, mas ficava acanhado de ir para a casa da pessoa. Quando eu saí lá de Buíque, depois de um ano e pouco eu tinha saído de lá, eu já estava trabalhando em outro lugar, aí ele mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha inaugurado uma casa espírita na cidade de Buíque, fora do lar dele, com atividades semanais, com 2 atividades por 2 noites por semana. Fiquei muito feliz com isso. Porque foi fruto da nossa conversa, mas com toda certeza de uma inspiração, de uma atividade, de alguma coisa a nível espiritual. Porque na cidade não tinha uma casa espírita, não tinha nada, a não ser o evangelho no lar desse cidadão, do único cidadão que se diz espírita. Então nós observamos o momento em que um grupo se reúne para fazer a atividade e o momento em que a espiritualidade sugere que se junte um grupo para fazer uma atividade. A casa espírita, se a gente disser que é espírita, a gente precisa compreender o que é ser uma instituição espírita. Uma instituição espírita, ela tem que praticar no seu ambiente coisas espíritas. Porque, por exemplo, eu sou, de fato, eu sou conhecedor básico de rei. Me iniciei e depois subi um nível. Eu li a respeito, estudei um pouco, cheguei a fazer práticas de rei. Mas na casa espírita se aplica passe. Na casa espírita não se pratica rei. Rei que é importante? É. Ele funciona. Traz benefício para as pessoas? Sim. Mas a prática do rei não é para a casa espírita. Nós vamos em outras religiões, em outros segmentos religiosos, de irmãos nossos que não são espíritas, como, por exemplo, todo irmão nosso que tem a prática afrodescendente. Né? Umbanda, candomblé, assim? São irmãos nossos valorosos, eles fazem trabalhos para o bem, a espiritualidade se comunica lá, cura pessoas, assiste pessoas, mas essa prática não é espírita. Eu não posso pegar essa prática e colocar dentro da atividade da casa espírita. Então, se tem alguém que está precisando de chás, de banhos de ervas, de defumadores, não é na casa espírita que vai buscar isso. É a gente que está na atividade espírita não pode misturar as coisas.
Por quê? Porque a casa é espírita. Os estudos que se desenvolvem na casa espírita não podem ser estudos de naturezas diversas do espiritismo. Se você quer conhecer sobre outras doutrinas, se você simpatiza com essas outras linhas, parabéns para você. Ter conhecimento é muito bom. Então, você procura esses canais que ensinam essas doutrinas. Mas não é na casa espírita que nós vamos ministrar hinduísmo. Não é na casa espírita que nós vamos ensinar budismo, nem suas práticas. Por mais importante que elas sejam, elas pertencem ao segmento de outra doutrina. E com todo respeito que nós devemos, que as pessoas que queiram se beneficiar dessas outras doutrinas procurem os lugares onde se pratica, se ensina, se exercita essas outras doutrinas. Nós não podemos misturar isso com a casa espírita. O centro espírita, nele, deve prevalecer aquele senso que os espíritos superiores que trouxeram para a humanidade a terceira revelação, ou a doutrina consoladora, ou o espiritismo, que é a mesma coisa, nos ensina espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, os espíritos precisam de duas coisas que são indispensáveis: amar-se uns aos outros e se instruir. E para amar-se uns aos outros, nada melhor do que o trabalho que a casa espírita oferece. Da gente estar se reunindo, sair dos nossos lares e vem para o ambiente que a gente construiu, com aquele desejo de, nesse ambiente, conviver e praticar. Então, nos momentos que nós estamos reunidos, são os momentos em que deve prevalecer fraternidade, solidariedade, paciência, tolerância, resignação e essas coisas que depois que junta tudo a gente pode dizer que é amor. E a instrução. E para a instrução, nós não precisamos, na casa espírita, buscar nenhuma outra fonte que não seja uma fonte espírita, porque ela é muito rica de ensinamento. Do jeito que quando a gente vai construir um edifício, uma casa, a gente não começa pelo telhado, a gente começa pelo alicerce, pela base. A doutrina espírita também nos oferece uma base, que são os ensinamentos catalogados, organizados por Allan Kardec. Allan Kardec não inventou nada. Ele colheu muitas informações, fez um processo seletivo muito interessante, uma filtragem muito interessante e transformou esse conteúdo todo que ele colheu e filtrou, ele transformou isso em livros. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese. Então, ele vai formando esses livros para oferecer a nós uma base, um alicerce da instrução. Então, quando diz assim, espíritas, amai-vos, aí é a gente com a gente mesmo, na convivência. Quando diz assim, instruí-vos, é para você pegar a obra e ler, e estudar, e formar ali uma base de conhecimento. Porque essa base de conhecimento, ela vai servir para você se tornar uma pessoa melhor com você mesmo, vai tornar você uma pessoa melhor na convivência com a sociedade. O conhecimento que você vai adquirir nessa leitura, nesse estudo dessas obras,
vai tornar você uma pessoa melhor para a sua família. E é um ensinamento que não se perde. O que você adquiriu, o que você conheceu, o que você armazenou desse conhecimento na sua mente, no seu íntimo, você não perde na mão. É uma aquisição, é um valor que fica para você para sempre. Então, o centro espírita, ele precisa ser considerado pelas pessoas que fazem aquela prática, pelas pessoas que coordenam aquela atividade, seja 2 ou 3, um grupo maior, precisa ser considerado coisa santa. Eu não estou falando das paredes, porque as paredes de tempos em tempos, tá vendo? Aparece algumas coisinhas que precisa depois passar, né? Chamar um pedreiro e passar. Isso aqui precisa de vez em quando fazer uma reformazinha, ajeitar. Não estou falando disso. O prédio é o do menos. Eu estou falando do centro espírita, convivência, pessoas, a parte espiritual, a parte energética na casa espírita. Isso vale muito pela união, pela camaradagem, pela harmonia do grupo, das pessoas. Na literatura de André Luiz foi um indivíduo que viveu na Terra, depois ele morreu, a gente espírita chama desencarnou, ele saiu da carne, desencarnou. E no mundo espiritual, na espiritualidade, ele foi recolhido, foi levado para um ambiente bom. Quando ele foi recolhido, ele foi levado para um ambiente bom. Nesse ambiente, depois ele veio, através de um médium, que chamou-se Chico Xavier. Através desse médium, ele deu muitas comunicações e escrito. Dessas coisas que foram escritas, depois viraram livros. E um dos livros, seu primeiro livro dessa série, uma série de vários livros que ele trouxe, o primeiro é chamado Nosso Lar, e depois virou até filme. Então, no livro Nosso Lar, o André Luiz vai contar a experiência dele, vai falar sobre o mundo espiritual, de uma forma bem legal, que a gente fica com tanta curiosidade de saber mais, porque ele explica de uma forma muito agradável, que a gente às vezes até quando está lendo assim com bastante concentração, a gente parece que viaja para lá. Foi como se estivesse imaginando aquelas coisas que ele vai dizendo ali na leitura. Pois bem, aí o Espírito André Luiz, ele vai dizer assim, que os espíritos que atuam sobre uma cidade fazem nessa comunidade, nessa cidade, eles fazem alguns serviços. E o André Luiz, que já está no mundo espiritual, ele já é um espírito, ele vai acompanhar o trabalho de uma equipe dessas. Para quê? Para ele ver como é que acontece e depois ele, através do médium, ele mandar o recadinho para nós, para a gente ler o livro. Aí ele diz assim, que eles estavam numa cidade fazendo um serviço e que naquela noite a cidade estava com uma energia muito pesada. Uma coisa assim muito ruim, muito difícil de trabalhar nas ruas. Uma energia muito ruim. Mas não estou falando de energia assim não, tá? Dessa energia que a gente se sente incomodado com ela muitas vezes no dia a dia, na nossa tarefa de cada dia. E o André Luiz, ele está contando para a gente como é que os espíritos veem essa situação. Aí ele disse, não estava difícil, a gente estava fazendo serviço, mas estava todo mundo muito cansado já, esgotado. Aí o chefe daquela equipe, o instrutor, diz assim, vamos na casa da irmã fulana, isso era umas 8 da noite. Vamos na casa da irmã fulana? Aí ele ficou curioso com aquilo. Porque a irmã fulana era uma pessoa feita nós mesmo que tinha uma casa que o marido tinha falecido, ela era viúva, ela tinha ficado com os filhos pequenos, num tempo que não tinha aposentadoria. Então assim,
uma mulher que ficava viúva, ou ela casava de novo, logo, ou ela tinha que se virar para trabalhar e sustentar as crianças dela. Que criança trabalhava, não podia ter emprego, então era aquela senhora que tomava de todas as responsabilidades para criar os filhos. E o André Luiz, acompanhando aquela equipe espiritual, entra na casa da mulher. 8 da noite, ela vai fazer, porque era costume na casa dela, fazer leitura do Evangelho. Ela vai fazer a leitura do Evangelho, as crianças estão ali na mesa, e André Luiz vai contar naquela obra o que ele presenciou. Então, eu não vou contar a história toda, porque não dá tempo, até que eu sei que eu lembro, mas não dá tempo, e também porque não é o foco da nossa conversa daqui. O que eu quero extrair disso é, os espíritos estavam trabalhando na cidade e eles se sentiram um pouco cansados. E eles foram para uma casa, e nessa casa eles conseguiram se restaurar. E por que eles conseguiram se restaurar? Porque o ambiente daquela casa era muito agradável. Porque o ambiente daquela casa era abençoado. Porque o ambiente daquela casa era cheio de uma energia muito positiva. Então, quando os espíritos entravam ali, eles se sentiam aliviados, restaurados, com a bateria carregada, novos, fortes, por causa do que acontecia naquela casa. Uma senhora muito amorosa, muito trabalhadora, que tinha bastante fé, que naquela casa fazia uma prática religiosa e cuidava de suas crianças. Então, um ambiente, ele pode ser um ambiente muito pesado, muito ruim, e você chegar na porta e sentir um mal-estar. Esse ambiente, se ele estiver assim, é por causa da prática que está acontecendo ali. Mas se você chegar num ambiente, pode ser o que for, uma casa, qualquer localidade, você chegar e você sentir uma energia boa, uma paz, uma alegria, um contentamento, uma energia boa, você sentir aquela coisa boa para você, é porque naquele ambiente tem práticas boas. As pessoas que se reúnem ali, elas têm práticas boas. Elas são pessoas que estão voltadas para atividades positivas. Elas são pessoas que trabalham com respeito, com união, com fraternidade, com bons sentimentos. Isso faz o ambiente ficar jóia. E a casa espírita precisa ser um ambiente dessa natureza. Porque ela vai ter a função de acolher pessoas necessitadas, enfermos, sofredores. Aqui e ali, vai ter uma hora que vai chegar uma pessoa que tem, uma pessoa que está legal, está num momento bom, que vem trazer uma contribuição. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de trazer uma contribuição que vem para ajudar, que vem para somar ao mundo. Aí, beleza. Mas isso na casa espírita não é a maioria. É antes uma exceção. Então, de 1000 pessoas que frequentam uma casa espírita, tem lá 2 ou 3 ou 4 ou 5 que vêm para trazer uma contribuição, para ajudar, para influenciar positivamente. A maioria vem porque está passando por uma necessidade, por um sofrimento. Vem em busca de um recurso, vem em busca de uma ajuda, de um esclarecimento. E a casa espírita precisa ser um ambiente para isso. Então, do jeito que na nossa casa, na empresa onde a gente trabalha, na casa religiosa que a gente frequenta, a gente de vez em quando passa uma vassoura, passa um pano, limpa assim para não ficar ceboso,
né? Vai receber uma visita, vai dar um grau maior, dá uma ajeitadinha mais, porque vai receber a visita. Se a visita for importante, aí a gente capricha mais, aí bota um toalha mais diferente, né? Não. Se a gente faz isso na nossa casa, com as coisas materiais, muito mais nós devemos fazer com as coisas espirituais. Então nós precisamos criar um ambiente belo, limpo, cheiroso, harmonioso, no ambiente que a gente não vê, no ambiente espiritual. Como é que eu sei? Como é que eu sei se o ambiente espiritual está limpo? Como é que eu sei se o ambiente espiritual está cheiroso? Como é que eu sei se o ambiente espiritual está belo? Isso aqui eu sei. O físico eu sei. Eu vejo. Mas o espiritual que eu não vejo, como é que eu sei? Pelas percepções de sentir. Pelo registro que fica na nossa intimidade. É coisa do mundo espiritual conosco que somos espíritos. Então, a gente precisa ter na casa espírita essa preocupação, no sentido de ter o cuidado, o zelo, para que o ambiente da casa espírita seja um ambiente agradável, seja um ambiente acolhedor. E eu não estou falando somente da coisa física, da parede limpa. Não, estou falando da coisa que é mais importante ainda. Limpeza é importante. Mas o ambiente espiritual é muito mais importante. Porque Jesus não dependeu de ambiente físico. Jesus ensinava na natureza, em cima do monte, na beira de uma praia, em cima do barco, no lugar que fosse possível. Jesus não ficou preso ao ambiente interno, físico, material. A lição para nós é que a casa espírita, ela precisa ter um ambiente espiritual muito positivo. E como é que a gente faz isso? Melhorando a nossa condição pessoal, em boas vibrações, bons pensamentos, boas palavras, em práticas espíritas. E aí na casa espírita nós vamos ter o momento que a gente trabalha com a evangelização de crianças, de adolescentes, de jovens. Assim como na escola tem as séries, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, nas escolas, na casa espírita vai fazendo com faixa etária. Criança de tal idade, evangelho, ciclo tal. Criança de tal idade, evangelho. Faz evangelização de crianças, de adolescentes, de jovens. Esse momento agora, a palestra ao público, é uma evangelização de adultos. Mas os adultos podem, se quiser, também pegar livros e fazer suas leituras, seus estudos das obras básicas. Uma pessoa que chegou muito desanimada, muito esmorecida, cansada, desgostosa, muitas vezes a pessoa está desgostosa da vida, muitas vezes a pessoa está passando por uma fase muito difícil, que vai se abatendo, que vai se arrasando. Hoje nós temos muitos casos de depressão, né? Jovens que estão com ideias de suicídio, que é uma coisa assim, horrível, né? É uma coisa horrível. Crianças, jovens, adolescentes que tem tudo assim, da parte material, tem pai, tem mãe, tem casa, tem estudo, tem tudo, não falta coisa material, eles envolvem e eles não estão sentindo o sabor da vida. E por algum motivo, por alguma coisa, se matam. A casa espírita tem um trabalho extraordinário para esses jovens, para essas pessoas que estão cansadas, que estão abatidas. Elas vêm para a casa espírita, recebem a assistência do passe, assistem uma palestra, leva para casa uma garrafinha com água fluidificada para tomar durante a semana, coloca o seu nome para as orações que o grupo vai fazer durante um período em favor daquela pessoa. Muitas coisas puderam acontecer positivamente para esses indivíduos que vão chegar sofredores, necessitados, aflitos.
Mas a casa espírita precisa estar preparada para isso. A casa espírita, parede não. A casa espírita, grupo, pessoas, equipe. Então, quando a gente está prestando serviço na causa do bem, mas a gente foge dessa vigilância, a gente foge desse cuidado, desse zelo com os nossos irmãos de tarefa. Quando a gente permite qualquer coisinha nos desgaste, que a gente antipatiza, sabe, que a gente refugue a pessoa, aí começou a ficar ruim, porque pode desandar o serviço da equipe de encarnados. Pode desandar porque pode faltar ali união. Pode se criar ali coisas tolas, inimizades. E se criar num grupo esse tipo de coisa, aí o ambiente espiritual se modifica. E aí outras mentes que não são voltadas para o bem poderão infiltrar-se. E aí a casa espírita, em vez de ser aquela casa que representava a casa do caminho dos primeiros dias, dos primeiros cristãos, ela vai ser uma casa que pode até entrar gente doente, mas não vai sair bem. Pode entrar até pessoas que sejam bem intencionadas para ajudar, mas as pessoas vão olhar assim, de fulano aqui tem muito crente, tem muita coisinha, muita miudeza, eu vou embora, porque esse ambiente não está para mim. E se afasta. Os bons se afastam. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Se a gente chegar num ambiente que tiver muita confusão, muita lei, muita coisa, a gente fica não. A gente se manda porque não dá para nós. Então, as pessoas que são boas, as pessoas que querem ser boas, aquelas que estão batalhando por serem pessoas melhores, certos ambientes elas não ficam não. Se elas chegarem a perceber que o negócio lá é desmantelado, é desajustado, não fica. No entanto, se a casa espírita funciona num clima de harmonia, de amizade, uma amizade sincera, um grupo amigo, tem as dificuldades naturais, todo mundo tem, mas o grupo é irmão, é um grupo fraterno, é um grupo solidário, atrai a simpatia dos bons espíritos. Então nem precisa ser uma equipe grandiosa de 10, de 20, de 30 trabalhadores. Pode ser sim. Mas se esses 5 forem irmãos, aí multiplica-se o pão espiritual. A atividade cresce, os benefícios são múltiplos para os trabalhadores e para a coletividade. Uma casa espírita numa cidade é uma grande bênção. Quanto mais casas espíritas tiver numa cidade, mais benefícios para a cidade. Mas consideremos isso como casa espírita no sentido de grupos que se formam, grupos de pessoas que se formam para a prestação do serviço do bem. E a espiritualidade benfeitora vai influenciar esses grupos para a produção de benefícios para todos. Então, quando nós nos propusemos a falar sobre o centro espírita, foi esse o nosso ideal. Chamar a atenção minha, eu faço parte de casa espírita, de grupo espírita, e dos que nos ouvem, para que a gente zele por 2 ensinamentos que o Espírito Verdade trouxe para nós. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Não é porque ele é mais importante do que se instruir, que é o segundo. Não. Por que é que ele vem na frente? É porque se não tiver o amor, pode ter a instrução que for. A coisa não anda. Se não tiver o amor. Mas se você for como eu, que tem muita dificuldade de entender o amor como Jesus nos ensinou, mas tiver como eu,
o desejo de saber como é isso, então no trabalho coletivo, no trabalho de equipe, nós vamos empreender todos os nossos esforços, toda a nossa vontade, toda a nossa fé, para que o serviço seja um serviço de unidade, de união, e possa produzir, através de nós, como ferramentas conscientes, como ferramentas ativas, como instrumentos divinos, para que a obra do bem, através de nós, por nós, pelas nossas mãos, pelo nosso coração, pelo nosso sentimento, se torne uma obra material, materializada, um acontecimento prático, visível, palpável, notável. E que assim Deus nos sustente e nos dê as forças para que assim se cumpra. Através de nós, de todos nós, amai-vos e instruí-vos. Muito obrigado. Que Deus nos conceda. Muito obrigada, nosso irmão Jesus Martins, nos esclareceu bastante e que nós permaneçamos com essa fé, com essa força, com essa união na nossa casa, nossa santa casa, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja e a nossa espiritualidade amiga esteja sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando a força para continuar e multiplicar sempre o amor de Jesus em cada coração de nossas famílias, em cada coração de nós aqui presentes. Muito obrigada, Jesus Martins. E logo após nós teremos o passe. Jesus fará a nossa prece final. Agradecidos ficaremos sempre e queremos sempre a presença de todos vocês aqui, em todos os sábados. Muito obrigada. Cristo misericordioso, divino médico das almas, meio rabi da Galileia, bendito e louvado seja o Senhor. Diante da tua magnitude, nos curvamos para agradecer as bênçãos desta hora, a assistência amiga benevolente dos teus representantes, a oportunidade de nos reunirmos, irmãos que somos, em torno do Evangelho, dessas advertências amorosas, teus espíritos, teus mensageiros, vieram trazer para nós há quase 2 séculos, e de poder compartilhar o aprendizado que nos permite, ao longo de algumas décadas de estudo, pelo banquete de luzes que nos ofertas, aqui agradecemos penosamente.